Olá pessoal, tudo certo? Sou o professor Paulo, de língua portuguesa, e a gente vai aqui hoje continuando com o nosso estudo aí da análise sintática, certo? Vamos chegar ao predicado, ok? Que é um aí dos elementos do período da oração, tá bem? Bom, começamos aqui, portanto, com uma definição do dicionário, tá bem? Uma definição do dicionário do que seria um predicado, ó. Predicado substantivo masculino. E eu escolhi começar a aula com isso aqui com vocês, nunca faço isso, né? Pegar a definição do dicionário de vez em quando só, por conta dessa primeira definição de dicionário, perdão, de predicado aqui. Vejamos, ó. O que seria um predicado ou predicado? Propriedade característica de algo ou de alguém. Atributo. A gente usa também o substantivo predicado dessa forma, né? Quais são os predicados dela, quais são os predicados dele? Ou seja, quais são as características, as qualidades, os atributos desse sujeito, dessa pessoa, tá? E o nome predicado aqui na análise sintática tem muito a ver com isso, tá bem? Não é só isso, mas tem muito a ver com isso, tá bem? Agora aqui para a gramática, olha só o que o dicionário diz. Função sintática desempenhada pelo grupo verbal. O que seria o grupo verbal? Verbo, os seus complementos e modificadores. E isso expressa algo sobre o sujeito, certo? Então o predicado é formado pelo grupo verbal e expressa algo sobre o sujeito. Por expressar algo sobre o sujeito é que a gente pensa nessa questão do atributo, né? Mas aqui eu tenho um problema nessa definição. Nem sempre o predicado expressa algo sobre o sujeito, gente. Por que nem sempre ele expressa algo sobre o sujeito? Porque nem sempre a oração tem sujeito. Existem orações com sujeito inexistente, orações sem sujeito. Nesse caso, é claro que ele não expressa nada sobre sujeito algum. Ok? Bom, essa definição eu peguei no dicionário Priberan da língua portuguesa, no dicionário online aqui, que inclusive recomendo vocês, é um bom dicionário sim, tá bem? Bom, vamos lá, ó. O que seria o predicado, portanto? Definição mais simples que a gente pode dar para predicado. É o que se fala do sujeito? Não, é insuficiente, porque eu tenho orações que não têm sujeito. Professor, então, como? O que eu posso chamar de predicado? Como eu identifico o predicado? Seguinte, na análise sintática, eu sempre falo para a gente começar do verbo. Encontra o verbo. Encontrou o verbo, encontra o sujeito dele. Como que eu encontro o sujeito do verbo? Pergunto antes do verbo o que ou quem. Encontrou o sujeito, que vai ser esse quem ou o que, tá bem? É o termo, né, com o qual o verbo concorda. Todo o restante da oração, todo o restante do seu período será predicado, com exceção do vocativo, ok? Então, olha só, gente. Isolando-se o sujeito, o restante da oração será o predicado. Com exceção do vocativo, o vocativo não é. Tá bem? Bom, vamos dar uma olhada, ó. Tio Cosme vivia com minha mãe desde que ela enviuvou. Partamos dos verbos, gente. Vivia, enviuvou. Ok? Para encontrar o sujeito, pergunto antes. Quem vivia com minha mãe? Tio Cosme. Sujeito. Ok? Agora da segunda oração. Primeiro aqui, vivia com minha mãe. Agora, desde que ela enviuvou. Pergunto antes do verbo. Quem ou o que? Quem ou o que enviuvou? Ela. O sujeito está aqui. Portanto, na primeira oração, o predicado será vivia com minha mãe. Na segunda oração, o predicado será desde que enviuvou. Professor, o verbo faz parte do predicado? Faz. O verbo compõe o predicado. Como nós vimos ali naquela definição do dicionário, o chamado grupo verbal, né? O verbo, seus complementos, também, adjuntos adverbiais, compõem o predicado. Aqui embaixo agora um outro exemplo, que tem aí um vocativo, certo? Não, minha senhora, não consentirei em tal vergonha. O que é o vocativo, gente? O vocativo é um chamamento, é a interpelação, quando eu me dirijo ao meu interlocutor. Nesse caso aqui, o vocativo seria minha senhora. Minha senhora aqui é predicado? Não. O vocativo é o que então, professor? O vocativo é isolado, gente. Por isso que a gente põe ele entre vírgulas, quietinho, separado do resto do período. O vocativo não é o sujeito, o vocativo também não é o predicado. Tá bem? O vocativo é o vocativo, ponto. Não, minha senhora, não consentirei tal vergonha. Cadê o verbo? Para a gente encontrar o que seria o predicado. Consentirei. Para encontrar o sujeito, eu pergunto antes do verbo. Quem ou o que? Quem ou o que não consentirei em tal vergonha? Eu.
é um sujeito oculto, né? Pela terminação do verbo, identifico que sou eu que não consentirei. Tá bem? Como aqui o sujeito é oculto, tudo na oração, todo o restante que não seja o vocativo, formará o predicado. Então, não consentirei em tal vergonha, é o predicado. Ok? Continuando, gente, tipos de predicado agora. Encontramos que o predicado é aquilo que, isolando-se o sujeito do período, sobra, né, aquilo que resta na oração. Temos 3 possibilidades para a classificação de predicado. Predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal, que é uma mistura dos dois. Predicado nominal, como o nome dele indica, né, tem como núcleo a ideia principal do predicado é um nome. Tá bem? A ideia principal dele é um nome. Professor, o núcleo, então, vai ser um substantivo? Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, ok? Pode ser até um pronome, tá certo? O que é importante? Não é um verbo. Por que não é um verbo? Porque o verbo, gente, no predicado nominal, sempre será um verbo de ligação. Grande coisa, professor, não tem a menor ideia do que seja verbo de ligação. Seguinte, verbo de ligação é aquele verbo, eu adoro colocar isso em prova, né? O que é um verbo de ligação? Aí, claro que o aluno muito perspicaz é um verbo que liga. Liga o que, cara pálida? Quem, ao que, aonde, o que? Que ligação que é essa? O verbo de ligação estabelece a relação entre o sujeito e um predicativo. O sujeito a gente já sabe o que é. É o termo com o qual o verbo concorda. Pergunto antes do verbo quem ou o que, encontrei o sujeito. O que seria o predicativo? O predicativo é uma caracterização do sujeito. Esse menino é um problema. Quem é um problema? Esse menino. Esse menino é o quê? Como que eu caracterizo? É um problema. Aquela senhora parece triste. Quem parece triste? Aquela senhora, sujeito. Ela parece o quê? Triste. Predicativo desse sujeito. O predicativo, gente, indica não uma condição intrínseca do sujeito, mas algo momentâneo. Tá? Algo que o caracteriza ali momentaneamente. Parece, está, enfim, certo? A única possibilidade que a gente tem que não cabe isso, que fala assim, é de essência, é no uso do verbo ser. Ele é triste. Triste aqui também seria predicativo, tá bem? De resto, parece, continuou, fica, enfim, indicariam circunstâncias, tá? Então, o verbo de ligação não indica, olha só, não indica ação, ele indica estado ou mudança de estado. É triste, está triste, parece triste, ficou triste, continuou triste, enfim. Ficou triste, qual que é a ação que ele pratica, exerce? Nenhuma, né? Simplesmente tornou-se, é uma mudança de estado, ele foi para o estado de tristeza, tá? Está triste, indica esse estado de tristeza, tá bem? Mas que exemplo horrível que eu tô pensando, só triste, né? Podia pensar em tantas outras coisas, enfim. Ou mudança de estado conectando o sujeito a uma característica. Essa característica é o predicativo do sujeito. E aí, pessoal, nós temos uma listinha de quais seriam aqui os verbos de ligação mais utilizados, né? Pensem nas primeiras letras aqui dessa sequência, ó, do ser, estar, parecer, andar, permanecer, ficar e continuar, certo? Pensem, portanto, nessas letras assim, ó. Que palavra que nós temos para guardar, para memorizar quais são os verbos de ligação? Sepapeficou. Sepapeficou. Por que sepapeficou? Ser, estar, parecer, andar, permanecer, ficar, continuar. Professor, só esses são os verbos de ligação? É terrivelmente perigoso pensar assim. Esses são os mais utilizados. E ainda outra pergunta. Esses verbos sempre são verbos de ligação? Não. Quando a gente fala de análise de verbo, gente, verbo de ligação, verbo transitivo direto, verbo intransitivo, transitivo direto e indireto, o verbo nunca é. O verbo está. Ele pode desempenhar uma função de verbo de ligação. Ele pode desempenhar a função de verbo intransitivo. Ele pode ser um verbo intransitivo num momento, um verbo transitivo em outro. Depende da construção da frase. Tá? Então, sempre muito cuidado com isso. Nós estamos falando aqui que os verbos de ligação, esses, terão função de verbos de ligação quando eles fizerem o quê? Ligarem um sujeito a um predicativo. Ponto. Quando esses verbos ligarem um sujeito ao predicativo, serão verbos de ligação. Ok? Exemplo ali em cima do lindo, maravilhoso Tchucu Manuel Bandeira, poeta lá do modernismo brasileiro, lá no poema Namorados, que é um poema muito bonito, muito lindo, de que eu gosto muito, né?
O rapaz chegou para junto da moça e disse, enfim. Bom, que ela parecia uma lagarta listrada, né? Antônia, você é engraçada, você parece louca. Antônio, vocativo, você é engraçada. Sujeito, quem é engraçada? Você. Sujeito. Você é o quê? Engraçada. É o verbo ser, aqui tem a função de verbo de ligação, ok? Engraçada é o predicativo do sujeito você. Engraçada caracteriza esse sujeito você. Você parece louca. Quem parece louca? Você, sujeito simples, está aqui, tá bem? Parece louca é o predicado. E por que é um predicado nominal? Porque o núcleo dele é o predicativo do sujeito, aqui no caso, louca. Certo? Você é engraçada, você parece louca. E o verbo de ligação ali, dessa vez, é o verbo parecer, tá bem? Verbo de ligação. Trago aqui para vocês agora mais dois verbos que costumam, né, que podem funcionar como verbo de ligação. Viver e cair. Vamos dar uma olhada, ó. As meninas ficaram tristes. Sujeito, as meninas. Predicado, ficaram tristes. Tem o verbo de ligação, C para P ficou, lembra? Tá aqui, ó. Ficaram, verbo de ligação. E o tristes é o quê? Predicativo do sujeito, meninas, certo? Predicativo do sujeito meninas, é uma caracterização das meninas, tá? Agora elas vivem caladas. Segunda oração, cadê o sujeito? Quem vive calada? Elas. Sujeito simples. Predicado, agora vivem caladas. Veja que aqui viver quer dizer o seguinte, elas estão ultimamente caladas. Constantemente, nos últimos tempos, elas se apresentam caladas. Agora elas vivem caladas. Elas sempre estão caladas. Nesse caso, o verbo viver, gente, é verbo de ligação. Repito, nesse caso, porque nesse caso ele liga ao sujeito um predicativo, tá bem? Todos os jogadores continuaram comprometidos. Partamos do verbo continuaram. Quem, o que continuou? Todos os jogadores, sujeito simples, ok? Todos os jogadores continuaram comprometidos. Continuaram comprometidos é o meu predicado. Continuaram é verbo de ligação. Comprometidos é o predicativo do sujeito, os jogadores. Olha aqui embaixo, ó. Estou assustado, meu pai caiu doente. Estou assustado, meu pai caiu doente. O verbo está aqui. Quem está assustado? Eu estou assustado. Sujeito oculto não aparece, então tudo aqui é predicado. Meu pai caiu doente. Partamos do verbo, caiu. Quem caiu doente? O que caiu doente? Meu pai. Sujeito simples na segunda oração, ok? Caiu doente. Veja que esse cair aqui não significa que ele tropeçou, tomou um capote, né? Como a gente costuma dizer, tomou um rola, caiu. O sentido não é esse. Caiu doente seria ficou acamado, ficou doente, ok? Ficou doente. Indica uma mudança de estado. Nesse caso, cair é verbo de ligação. E doente é predicativo do sujeito. Se eu tenho o predicativo do sujeito, meu pai, se eu tenho o verbo de ligação, eu tenho o predicado nominal, certo? Nesse primeiro caso aqui também, ó, estou, verbo de ligação, e assustado, predicativo do sujeito, predicativo do sujeito, predicativo do sujeito. Ok? Mas, ó, gente, presta atenção, acabei de falar para vocês, nenhum verbo é de ligação, nenhum verbo é transitivo direto, nenhum verbo é intransitivo. Os verbos estão, eles podem desempenhar determinados papéis. Eu tenho que analisar cada verbo em cada situação, em cada oração, em cada período. Não há classificação eterna, tá bem? Olha só, ela está no hospital e continuará ali porque caiu da escada. Eu estou usando 3 verbos que a gente viu aqui nos exemplos anteriores. Está, que a gente viu que está lá na lista, lembra do C para P ficou? Ser, estar. Continuar, C para P ficou, seria o último da lista. E caiu, que a gente viu ali, caiu doente, era verbo de ligação e agora não é mais. Professor, por que que os verbos não são mais verbos de ligação? O que que um verbo de ligação faz que eu não faço, que uma bicicleta não faz? Ele une um sujeito a um predicativo do sujeito. Ponto. Uma bicicleta não faz isso, certo? O verbo de ligação une o sujeito ao predicativo do sujeito. Nesse caso aqui, ela está no hospital.
Eu tenho alguma caracterização do sujeito? Não. No hospital não é uma característica dela. Ela é o sujeito, certo? Está no hospital não caracteriza ela. Aqui em cima, estou assustado. Assustado me caracteriza. Está no hospital não caracteriza, né? É só um advérbio de lugar. Está onde? No hospital, certo? E continuará ali. Olha lá, ó. E continuará ali. Ali está caracterizando ela? Não. Indica o lugar em que ele está, né? E continuará ali aqui, esse predicado. Não tem também o predicativo do sujeito, só tem o verbo e, novamente, uma junta adverbial de lugar. Ali, tá bem? Porque caiu da escada. Olha só, gente, aqui o outro predicado agora. Porque caiu da escada. Da escada não é uma característica dela. É novamente o lugar de onde ela caiu. O sentido de cair aqui, meu pai caiu doente, ficou doente. Porque caiu da escada, ficou da escada? Não. Da escada não caracteriza ela. Nesses três casos, está, continuará e caiu, não funciona como verbo de ligação. Certo? Aqui eles são o que então, professor? O que nós chamamos de verbo nocional, gente. E o que é um verbo nocional? O verbo nocional é o que tem noção, sentido de ação, tá bem? O verbo de ligação não expressa ação, expressa estado, mudança de estado, ligando um sujeito ao seu predicativo. O verbo nocional indica ação, certo? Predicado verbal tem como núcleo um verbo nocional. É isso, certo? Seu núcleo é um verbo nocional e não apresenta predicativo, então eu não tenho caracterização, tá? Do sujeito, tá bem? Nem do objeto, tá? Ela está no hospital e continuará ali porque caiu da escada. Olha só, o sujeito, ela. Primeira oração, está no hospital. Qual é a principal informação que a gente tem aqui? Está no verbo, né? Está indicando onde ela está no hospital. Eu não estou caracterizando sujeito nenhum. E continuará ali, segunda oração. Qual que é o mais importante aqui? O verbo continuar. Permanecerá ali, naquele lugar. Professor, mas isso não seria praticar uma ação? É, de ficar parado, de corpo presente. Quando eu falo assim, ele continuou triste, não é que ele ficou num lugar continuando triste. Não, ele se sentia triste, né? Ele permaneceu triste. Agora, se eu falar ele permaneceu no canto da sala, ele ficou ali no canto da sala. Ele permaneceu em casa por 15 dias, ele permaneceu ali. Nesse caso, então, vejam só. Se eu tenho um verbo que seria um verbo de ligação, ser, estar, parecer, ficar, continuar, viver, andar, e ele não tem o predicativo, ele deixa de ser verbo de ligação. Ele passa a ser um verbo nocional, tá bem? Se ele não tiver o predicativo do sujeito, tá? Por que caiu da escada? Mesmo caso, tá bem? Caiu de onde? Caiu da escada. O sentido aqui é a noção, né, de cair, sofrer aqui a ação da gravidade. Atenção à predicação verbal. Ela depende do uso do verbo. O que é a predicação verbal, professor? É a maneira como os complementos, se existem ou não, se relacionam com o verbo. A gente viu que se o verbo ligar o sujeito a um predicativo do sujeito, ele é um verbo de ligação. Se ele não estiver fazendo isso, ele é um verbo nocional. Aí os verbos nocionais têm algumas classificações. Nós temos o verbo transitivo direto, nós temos o verbo transitivo indireto, e nós temos, aqui não está, o direto, o indireto e o intransitivo estarão no próximo slide. Bom, o que seria isso? Primeiro, o verbo transitivo, o verbo intransitivo. Por que esse nome? Transitivo é porque o sentido transita. Vai do verbo para um complemento verbal. Tá bem? Vejamos, ó. O verbo transitivo direto, ele tem esse nome de direto porque ele não pede nenhuma preposição. Tá? Eu pergunto depois do verbo o que ou quem. Vejamos. Eu não aceito desculpas. Né? Qual seria aqui esse predicado verbal? Não aceito desculpas. O eu, sujeito. Veja que eu não tenho predicativo nenhum. Eu não aceito o quê? Desculpas. Desculpas seria, portanto, aqui, gente, o objeto direto, e esse é um predicado verbal, porque o núcleo dele é o verbo aceitar. Tá? Minha mãe foi achá-lo à beira do poço. Exemplo lá do Machado de Assis. Cadê o sujeito? Quem foi achá-lo à beira do poço? Minha mãe, sujeitinho, tá aqui, belezinha. Predicado verbal foi achá-lo à beira do poço. Núcleo é o verbo achar. Foi achar, pergunto depois do verbo. O quê? Quem? Ele, achá-lo. Aqui está o objeto direto. Veja só a diferença. Muita gente confunde o objeto direto com o sujeito. Para encontrar o sujeito, eu pergunto antes do verbo quem ou o quê.
Para encontrar o objeto, eu pergunto depois do verbo quem ou o que. Quem ou o que foi achá-lo à beira do poço? Minha mãe, sujeito. Minha mãe foi achar quem ou o que à beira do poço? Ele, achá-lo, objeto direto. Certo? Agora o verbo transitivo indireto, mesma coisa, completa o sentido do verbo. A diferença dele para o direto é que ele tem preposição. Qual preposição? Qual que é uma delas? De, para, a, certo? Em, ó. Aí eu pergunto depois do verbo, vou perguntar o quê? A que ou a quem? Para que ou para quem? Em que ou em quem? De que ou de quem? Enfim. Vejamos. Eu acredito em milagres. Sujeito, eu, simples. Predicado verbal, acredito em milagres. Tem algum predicativo aqui? Não tem, predicado verbal. Eu acredito em que é a pergunta? Quem acredita, acredita em alguma coisa. Eu acredito em milagres. Em milagres funciona como objeto indireto, ok? Exemplo lá do Machado no Dom Casmurro, né? José Dias cuidava dos meus arranjos em casa, dos meus livros, dos meus sapatos, da minha higiene e da minha prosódia. Quem cuidava dos meus arranjos em casa? José Dias, sujeito. Todo o restante, gente, aqui vai ser predicado, né? Que é tudo sequência aqui, ó. E o núcleo desse predicado é o verbo cuidava. Cuidava, a pergunta que eu faço. Quem cuida, cuida de alguma coisa. José Dias cuidava de quê? José Dias cuidava dos meus arranjos, dos meus livros, dos meus sapatos, da minha higiene e da minha prosódia. Professor, e o em casa é objeto indireto? Não. O em casa é uma junta adverbial de lugar, né? Cuidava onde? Em casa. De que? Aí eu tenho os objetos indiretos. Dos meus arranjos, dos meus livros, dos meus sapatos, da minha higiene e da minha prosódia. Agora temos aqui o verbo transitivo direto e indireto. Veja que esse verbo tem dois complementos. Como que eu identifico os dois? Um complemento não tem a preposição, o objeto direto. O outro tem a preposição, é o objeto indireto. E, gente, essa preposição do objeto indireto não está lá por causa do objeto indireto, não, viu? É por causa do verbo. O verbo acreditar, como vimos ali, pede a preposição em. O verbo gostar pede a preposição de. O verbo cuidar pede a preposição de. Quem pede a preposição, portanto, é o verbo, tá bem? Não é o complemento que quer preposição, não. André deu às filhas o nome das tias. Sujeito, André. Predicado, o restante da frase, né? Deu às filhas o nome das tias. Quem deu? André, certo? Deu agora só, porque eu pergunto depois. Deu o quê? Deu às filhas o nome das tias. Deu o nome das tias. Ou seja, isso é um objeto direto. Deu o nome. E agora vem a outra pergunta com a preposição. Ó. Deu às filhas o nome das tias. Deu a quem? Para quem? Veja que esse azinho aqui, meus amores, tem um acento grave indicador da crase. O que isso quer dizer? Um a é a preposição para e o outro artigo definido feminino plural. As filhas é o objeto indireto. Nesse caso, nós temos um predicado verbal, por quê? Porque nós temos um verbo nocional no predicado e não temos predicativo, certo? Nenhuma caracterização. Deu às filhas o nome das tias. E o núcleo desse predicado verbal é o verbo dar, que é um verbo, nesse caso aqui, que tem tanto transitivo direto, tanto o complemento verbal objeto direto, quanto o complemento verbal objeto indireto, certo? Por isso que ele é um verbo transitivo direto e indireto, tá bem? Os alunos entregaram o texto final ao diretor. Os alunos entregaram o texto final ao diretor. Quem entregou? Os alunos entregaram, certo? Sujeito. O restante da frase é predicado sem erro. O texto final ao diretor. A pergunta que eu faço depois do verbo para ver se tem complemento. Os alunos entregaram o quê? O texto final. Objeto direto. Para quem? A quem? Aqui, ó. Ao diretor. Objeto indireto. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Eu costumo falar que o verbo dar é o verbo mais gostoso, né, da língua portuguesa. Depende do complemento verbal. O que você dá e para quem, né? Um abraço a uma pessoa que você gosta, né? Uma carta, uma pessoa que você não gosta, enfim. Tanto faz aí, depende do que você dá e para quem, para o verbo ser gostosinho. Seguinte, o verbo dar sempre vai ser um verbo transitivo direto e indireto? Não, nenhum verbo é nunca isso.
Depende da condição dele na frase. Eu posso simplesmente falar que eu dei um sorriso bobo. Dei o quê? Um sorriso, ponto. Aquele é o quê? Transitivo direto. Acabou. Dei um sorriso a ela, a ele. Aí sim. Transitivo direto e indireto. Depende do uso. Já o verbo intransitivo, meus amores, não tem complemento, mas pode ter adjunta adverbial. Como assim não tem complemento? Intransitivo, o sentido dele não transita para um complemento, se encerra nele, acaba nele, ponto. Certo? Olha só esse exemplo. Como pouco antes de dormir. Peguei o verbo comer porque normalmente a gente usa o verbo comer como transitivo direto, né? Eu falo assim, eu como muita fruta no meu dia a dia. Como muita o quê? Muita fruta. Fruta, objeto direto. Comer, nesse caso, verbo transitivo direto. Já aqui, ó, eu como pouco antes de dormir. Como o quê? Pouco, professor. Não, pouco não é objeto. É adjunta adverbial de intensidade. E antes de dormir, adjunta adverbial de tempo, ok? Nesse caso aqui, portanto, nós temos um predicado verbal com verbo intransitivo. Sujeito, quem come pouco antes de dormir, eu como pouco, sujeito oculto. Agora, chegamos tarde à festa. Primeira oração. Todos já dormiam. Quem chegou tarde à festa? Nós, sujeito oculto. E o predicado aqui, o predicado verbal, porque eu tenho um verbo nocional, chegamos, e não tenho predicativo. Nesse caso também, ó, chegamos tarde à festa. Um adjunto adverbial de lugar e um de tempo. Chegamos quando? Tarde. Onde? A festa. Não tem objeto direto. Porque quem chega, chega. O professor chega a um lugar. Então, a um lugar é um adjunto adverbial de lugar. Não é um objeto direto, não é um objeto indireto. Tá bem? Todos já dormiam. Quem já dormiam? Todos. No caso aqui nós temos sujeito simples. Já dormiam o nosso predicado verbal. Por quê? O núcleo dele é o verbo dormir, sem predicativo, certo? Então, predicado verbal. Dormiam. Quem dorme, dorme. Ele não pede um complemento. Não é igual aqui em cima, né? Entregaram o texto ao diretor. Entregaram o quê? O texto. Todos já dormiam. Dormiam o quê? Não tem complemento. A ação se encerra no verbo. O verbo dá conta de toda a ação. Dormiam, chegamos, né? Chegar. Como? Vejam que o como, eu não estou falando o que eu como. Eu estou falando da ação de comer pouco e ponto. Tá? Último tipo de predicado, meus amores, predicado verbo nominal, gente. Por que ele tem esse nome? Porque um núcleo dele vai ser um verbo e o outro um nome. A gente viu que o predicado nominal tem como núcleo o quê? Um predicativo. O predicado verbo nominal tem predicativo. É uma caracterização ou do sujeito ou do objeto direto. Certo? Ou do objeto indireto. Já o outro verbo dele funciona também como núcleo. Porque não vai ser um verbo de ligação. Então, como que eu identifico o predicado do verbo nominal? Ele tem como núcleo um verbo, que é um verbo nocional, esquece o CPAP ficou agora, e tem também um predicativo, que pode ser um predicativo do sujeito ou do objeto. Dois núcleos, um nome, predicativo do sujeito e do objeto, e um verbo nocional. Vejamos. Cheguei à sala. Essa frase aqui tem predicado verbal, certo? Cheguei à sala. Tem predicativo aqui? Não. Verbo chegar intransitivo. Quem chega, chega a algum lugar. Onde? A sala. Eu estava exausto. Agora aqui eu tenho um predicado nominal. Por quê? Eu tenho o sujeito, eu, e eu tenho aqui o predicativo do sujeito, exausto. Ok? Eu estava exausto, e nesse caso aqui estava é verbo de ligação. Com essas duas frases, gente, nós formamos um predicado verbo nominal. Olha só. Cheguei à sala exausto. O núcleo aqui é tanto o verbo nocional cheguei, quanto o predicativo do sujeito exausto. Eu cheguei à sala exausto. Ou seja, cheguei e estava exausto, me senti exausto. Esse é o predicado verbo nominal. O núcleo dele é o verbo ali, nocional, cheguei, e o predicativo aqui, no caso do sujeito, exausto. Agora um exemplo de predicativo do objeto, ó. Encontrei as crianças assustadas e sujas. Falei para vocês que o predicativo costuma aqui demonstrar uma situação, né? Como como o sujeito está em algum momento. Nesse caso aqui não será o sujeito, será o objeto, tá? Partamos sempre do verbo. Cadê o verbo? Encontrei. Pergunto antes do verbo para encontrar o sujeito. Quem encontrou? Eu encontrei. Portanto, sujeito oculto, tá? Tudo, portanto, na frase vai ser predicado, tá bem? Encontrar, estava na lista de verbos de ligação? Não, é um verbo nocional. Ele indica ação de achar, né? Procurei, achei, tá bem?
Encontrei quem? As crianças. Tem a função do que aqui? Objeto direto. Assustadas e sujas. Encontrei as crianças e elas pareciam assustadas e sujas. Assustadas e sujas funcionam como predicativo do objeto. De qual objeto? Crianças. Então, esse verbo aqui, esse predicado aqui, gente, é um predicado verbo nominal porque ele tem como núcleo o verbo encontrar e ele também tem como núcleo o predicativo do objeto. Quais são esses dois predicativos? Assustadas e sujas, que caracterizam o objeto crianças. Ao encontrar as crianças, elas pareciam assustadas e sujas. Então, o predicado nominal, o núcleo dele é um predicativo do sujeito, que se liga ao sujeito por meio de um verbo de ligação. O predicado verbal, o núcleo dele é um verbo nocional, que não tem predicativo nenhum na frase. Não há predicativo nenhum nessa frase. Eu tenho objeto direto, eu tenho objeto indireto, ou eu tenho adjuntos adverbiais. Já o predicado verbo nominal tem como núcleo um nome, que é um predicativo do sujeito ou do objeto, como a gente viu aqui, exausto do sujeito, assustados e sujas do objeto, e um verbo nocional. Porque se eu tiver somente o predicativo e o verbo for de ligação, qual é o tipo de predicado? Nominal, ok? Verbo nominal, portanto, um núcleo é um verbo nocional que indica ação, não somente estado ou mudança de estado, e também um nome, tá? Que vai ser o predicativo do sujeito ou do verbo, tá ok? Pessoal, ficamos por aqui, portanto, com o nosso estudo aí do predicado e até a próxima. Valeu!